vamos falar então hoje sobre milagre no corpo, ou seja, uma vida de longevidade, ou seja, uma vida longa e saudável. Então, já começando a falar do que aconteceu comigo, em 2019, eu estava pregando em uma igreja, e naquela noite eu estava extremamente enérgico. Enérgico, você sabe o que significa isso? Eu estava na velocidade do puma, estava pregando de uma forma assim. De repente, irmãos, eu fiquei tonto em cima do altar e tudo escureceu. Então eu parei, coloquei a mão ali no púlpito e a igreja começou a glorificar a Deus. Eu falei: Jesus, estou glorificando, eu vou morrer aqui agora. Eu falei: Senhor, eu sempre pedi ao Senhor para que eu morresse pregando. Se liga, tá? Pode ser que você veja isso daqui a uns 80 anos. Porque são 120, tá? Então assim, eu fiquei ali, tudo escureceu. E de repente, o Espírito Santo falou comigo: você precisa cuidar de você. Irmãos, saí dali com aquilo na minha mente. Naquela mesma semana, Deus trouxe até mim um médico que não me conhecia. Você já reparou que quando você está dentro do propósito e pensando apenas no céu, tudo que essa terra tem para te oferecer, ela te oferece? Apareceu um médico que eu não conhecia, e de repente ele falou assim comigo: você podia deixar eu te ajudar, hein? Eu falei: mas me ajudar como? Ele falou: rapaz, você está muito gordo, você precisa emagrecer. Para você cumprir os propósitos de Deus na sua vida, você precisa ter saúde. Quando ele falou isso comigo, eu parei na hora que eu estava fazendo, sentei e comecei a conversar com ele. E dali se iniciou um processo que de 2019 a 2022 eu perdi 40 quilos. Eu não conseguia correr daqui ali embaixo, irmãos. Eu ficava ofegante. Eu andava pela rua e, dependendo do ritmo da minha caminhada, dos meus passos, eu ficava tonto, tinha vertigem, né? Ficava meio sem saber até onde estava às vezes, fadigado, cansado, sabe? Uma transpiração, acho que é transpiração mesmo, um suor fedido, sabe? Eu estava vendo um vídeo a respeito da vida de John Alexander Dowie, né? O Dowie. E tem uma pregação dele em Chicago, que ele fala para os homens assim: nós podemos sentir o cheiro dos homens dessa cidade, dos homens e mulheres, homens carregados de enfermidades, porque dizem que amam a Deus, mas destroem os seus corpos com tabaco, com bebidas e com imoralidade. Nós podemos sentir o cheiro dos seus cânceres, das suas úlceras. Vocês escarram pelas calçadas e o cheiro do seu escarro sobe às nossas narinas, o escarro dos vossos cânceres, falando isso, sabe? Convertei-vos ao Senhor para que tenham vida, convertei-vos ao Senhor para que tenham cura, convertei-vos ao Senhor para que sejam regenerados. Ele falando sobre isso. Ele foi um homem assim altamente influente para o que nós vivemos hoje a respeito de cura divina. Ele teve lá os seus erros, os seus desvios, deu uma enlouquecida, mas nós precisamos reter o que é bom, né? Kenneth Hagin diz que o boi, ele come a planta e cospe o talo. Nós precisamos reter o que é bom, o que não é bom a gente joga fora. Amém? E então começou esse processo da minha vida, e hoje eu posso dizer assim, que eu sou uma pessoa completamente diferente do que era antes de 2019. E
preciso mudar também. O Senhor tem falado comigo, você precisa agora mudar um pouco, para que você tenha mais e mais saúde, né? A saúde, irmãos, o milagre no corpo, não está ligado apenas a eu procurar a Deus quando eu estou doente, mas está ligado em eu procurar a Deus para fazer o que é certo e para ter um cuidado certo comigo, para que eu não padeça na enfermidade. Amém? Você está ligado? Está comigo aí? Não dorme não, hein? Se dormir eu vou orar pela tua vida, hein? Vamos lá. Então hoje a segunda mensagem, né, da série de mensagens de milagres bíblicos, vamos falar sobre milagre no corpo, ou saúde física. Deus deseja que seus servos tenham saúde. Deus deseja isso. E no Antigo Testamento nós podemos ver alguns exemplos disso. No Antigo Testamento. E agora, vamos falar aqui. É verdade, irmãos, que algumas degradações do corpo, ou seja, da saúde física, serão de acordo com o avanço da idade. Não é? É verdade, isso pode acontecer. Mas e se eu te disser que é possível não ter essa degradação? Gente, eu encontro homens idosos por aí pedalando, cara. Os caras com 70 e pouco, ou tem um senhor de 80 anos que eu encontrei uma vez na Serra de Itaipava. 80 anos, isso deve ter uns 2 anos. E ele com mais pique do que eu e meu amigo, cara. Eu encontrei uma vez no Mirante de Itaipava um senhor e um rapaz, era pai e filho. Sabe de onde eles estavam vindo de bicicleta? De 3 Rios. Eles estavam no Mirante da Serra de Itaipava e iam ir até o Mirante do Soberbo e voltar para 3 Rios. Ele tinha 72 anos, esse senhor, e estava de speed. E para quem pedala sabe que speed é pesado, irmão. Não é como essas bicicletas que a gente compra aí, tem a marchinha que fica levinha, não. Você tem que pedalar no giro, na velocidade, colocando o ritmo. E um senhor de 72 anos, irmão. Acredito que poucos aqui conheçam, né? Mas aqui na cidade tem um senhor que ele foi pastor da Igreja Batista Serra dos Órgãos. Quando eu comecei a caminhar, a correr, na época da minha dieta, eu encontrava com ele correndo. E um dia eu falei, vou correr contigo. Que hora que você vai sair para correr amanhã? Tal hora. Então tá ok, a gente se encontra, vou correr contigo. Beleza, saímos dali do Comari, subimos ali correndo em direção ao Soberbo. Quando chegou no portal eu já estava como? O coração saindo nem pela garganta mais, era pelo ouvido, saindo por tudo que era lugar. Aí eu parei para descansar, enquanto eu estava descansando ele estava correndo em círculos. E me esperando descansar. Aí quando eu peguei o fora, embora. Aí continuamos subindo, fomos até o Soberbo, depois voltamos, descemos. Aí na volta eu entrei ali na feirinha do alto. E ele, vai para onde? Eu falei, não, eu vou para casa. Aí vai, então vai com Deus, Deus te abençoe. Eu falei, tu vai para onde? Ele falou, eu vou até o final da reta e volto. Eu falei, legal, mano. Aí depois eu encontrei com ele. Ele falou comigo que ele corre em média 40 km por dia. Ele jubilou agora esse ano na igreja. 76 anos. Para quem quiser saber e conhecer, é só procurar aí pela cidade o pastor Arnaud dos Anjos. Eu fico assim bobo com esses camaradas, rapaz. Como é que pode, gente? Né? Então assim, é possível. Mas agora eu vou falar biblicamente para a gente sair dessa esfera humana, ok? Para nós termos alguns entendimentos. Então é verdade que algumas degradações do corpo, ou seja, da saúde física, né, serão de acordo com o avanço da idade. Sim. Claro que você que está mais
né, avançada em idade, não vai ter o mesmo ritmo de vida da Ana, por exemplo, que tem 7 anos. Mas é possível ter vigor. Nós vamos falar sobre isso, né? Além do avanço da idade, a gente pode ter degradações no corpo, né, de acordo com o uso, de como nós usamos o nosso corpo. A má alimentação e a ausência de atividades físicas. Má alimentação, irmãos, isso aí a gente sabe que a maioria dos cristãos se alimentam com coisas que são, assim, cancerígenas, né, que vão trazer um nível de açúcar elevado, de glicose, de triglicerídeo, um nível elevado de colesterol, ok? Esses pastéis ungidos aí que às vezes a gente come, ungido que está cheio do óleo, né? O pastel está mais ungido que o crente. Falei isso que é verdade. Glórias a Deus. Vamos lá. Eu vou entrar na palavra, tá, irmãos? Estou, ok? Só falando de algumas questões aqui. Mas, irmãos, nós vemos na Bíblia, e provavelmente você conhece alguém, nós vemos na Bíblia, e provavelmente você conhece alguém que viveu com saúde até o último dia. Cara, eu conheci o meu avô, o pai da minha mãe. Faleceu no final do ano passado. Até o final da sua vida, ele cuidava de bois, cuidava de sítio, cuidava de plantações, um homem forte. Almoçou, se sentou para descansar o almoço, dormiu, e só vai acordar agora no dia que o Senhor voltar. Que morte linda, não? Descansou. A minha avó também morreu assim, da mesma forma. Isso. Aí dormiu e morreu. Descansou. Pessoas que viviam no Nordeste, ok? Tinham uma qualidade de vida boa, alimentação boa, atividade física. Eu lembro que meu avô falava assim para as minhas tias: vocês aí com 40, 50 anos estão pior do que eu, que já estou com 80. Vamos continuar aqui, vamos voltar para cá. Mas aí na Bíblia, irmãos, nós vemos Moisés. Em Deuteronômio 34, versículo 7. Olha o que está escrito lá. Moisés tinha quanto, irmãos? Oh, glória! Quanto que Moisés tinha? 120, Senhor. Escreve aí, Pai. Oh, Jesus, aleluia. 120 anos de idade quando morreu. Todavia, ou seja, em toda a sua vida, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Uau, cara. Em outras traduções diz que a sua visão não se escureceu e o seu vigor não foi perdido. Biblicamente já temos um exemplo aqui, irmãos. Já temos um exemplo aqui. Moisés morreu sem perder a visão e o vigor. Isso nos mostra que é possível ter todos os dias de vida com saúde e que não precisamos adoecer para morrer. Nós, irmãos ocidentais, nós sempre pensamos que vamos morrer de alguma doença, de alguma enfermidade. Mas nós podemos morrer sem que haja doença, irmãos. Sem que hajam acidentes. É só sermos prudentes. Vou continuar aqui. No Novo Testamento, Deus também deseja que seus filhos, seus servos tenham saúde. Vemos exemplos de longevidade com saúde e vigor. Sabe onde? Lucas capítulo 2, versículo 25. Vamos ler até o 38. Olha só isso aqui, irmãos. Havia em Jerusalém um homem chamado Sião,
Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus, jejuando. Eita, meu Deus, esse jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Simeão era um ancião. Acorda aí, varão. Simeão era um ancião. Ana era uma idosa. Simeão era cheio do Espírito Santo, porque diz a palavra que o Espírito Santo estava nele, e que o Espírito Santo já tinha revelado a ele que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. A profetisa Ana tinha 84 anos, e diz o texto que ela não deixava o templo. A vida dela era uma vida de jejum e oração. Aí já está uma chave para mim e para você de longevidade. 2 chaves: ser cheio do Espírito Santo, jejuar e orar. Você sabia que o jejum produz vida em nós? Você sabia que os indianos descobriram esse segredo da longevidade e estão ultrapassando a nós? Você sabia disso? Sabia que indianos, africanos, homens que professam outro tipo de crença, descobriram esse segredo e estão vivendo muito, mas bem mais que os americanos e até mesmo os judeus, do que os europeus. Sabia disso? O jejum é uma chave de longevidade. Mas vamos continuar aqui, vamos voltar para cá. Ai, Jesus, é tão bom. Vemos o exemplo do ancião Simeão e da profetisa Ana,
que com idade avançada tinham vigor e serviam ao Senhor no templo, aguardando o cumprimento do propósito estabelecido para Israel. Ficam esses exemplos para nós aqui, tá? Não vou abrir muito não. Moisés no Antigo Testamento, Simeão e a profetisa Ana no Novo Testamento. Diga assim comigo: Deus quer que eu tenha uma vida saudável. Deus quer que eu viva um milagre no corpo. E aí, isso foi só a introdução. Posso entrar na palavra agora? Vamos lá. O primeiro tópico, que foi a introdução, é que Deus deseja que seus servos tenham saúde. O segundo tópico é: a ausência de saúde no nosso corpo pode ser resultado de nossas práticas. É o segundo tópico. E vamos falar sobre isso biblicamente, tá bom? Não podemos ficar esperando que o santo glorifique os nossos corpos em um estado saudável se nós vivemos em todo o tempo pecando contra o corpo. Você entendeu isso? Entendeu isso? Eu não posso esperar do santo, de Deus, uma cura se eu vivo pecando contra o corpo constantemente. Até porque nós vimos semana passada que o milagre é uma provisão provisória. O milagre acontece e passa. Vocês estão entendendo? Por exemplo, vimos que Deus transformar as águas do Egito em sangue foi um milagre. Foi ou não foi? Mas até hoje as águas estão sangue. Vimos que Deus fez com que gafanhotos viessem e comessem e destruíssem toda a relva do Egito. É um milagre, sim ou não? Gafanhotos gigantes que vieram de onde ninguém sabia. E aí, o que acontece? Hoje, os gafanhotos estão comendo a terra lá ainda? Não. Vimos que o milagre da criação foi uma provisão para que o homem estivesse no paraíso. E todas as vezes que acontece um milagre, nós vemos que é uma provisão para que nós venhamos entender que há um ambiente de eternidade no paraíso, de provisão eterna, não mais de uma provisão provisória e passageira, mas de uma provisão eterna. E isso está hoje, irmãos, através de Jesus. Vamos seguir aqui, deixa eu voltar para cá. Isso aí, mas isso daí já não é um milagre no corpo. Uau! Deixa para o último domingo. Porque muitas vezes nós ligamos assim, o milagre no corpo a essas questões de ressurreição. É como lá a questão dos ossos, né? No vale dos ossos secos em Ezequiel. Ali também não é um milagre no corpo. Não é na saúde física. Ali é outra história, mas eu não vou adiantar, não vou entregar a cereja do bolo, vou deixar vocês aí pensando, que é para te estimular a vida nos próximos domingos também. Mas milagre no corpo nós vemos. Deixa eu voltar para cá, senão eu vou acabar entregando a cereja de lá. Não, se eu falar isso eu entrego já. Não podemos ficar esperando que o santo glorifique nossos corpos. Preste atenção nessa palavra, tá? Glorifique nossos corpos. Pegou isso? Glorifique nossos corpos, se em um estado saudável, se nós vivemos em todo o tempo pecando contra o corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, Esté pode ir passando aí para quem quiser ler. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do 12 até o 20, fala do pecado da imoralidade que danifica o corpo. Sabe o que está falando sobre isso aqui? Sobre imoralidade sexual. Na primeira carta aos Coríntios, nos revela que a imoralidade sexual destrói o corpo. É pecado contra o corpo. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 10, 23 até o 33, fala sobre comermos, preste atenção nisso, hein? Fala sobre comermos
ou bebermos coisas sacrificadas a ídolos, e também de comermos de consciência pesada ou pelos nossos próprios interesses. Pois, se não fazemos para a glória de Deus, isso adoece o corpo. Está lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do 23 ao 33, fala sobre essa questão. Eu espero que você esteja prestando atenção e focado no que estou falando aqui, porque são coisas espirituais que estão sendo reveladas a nós, são segredos. Lá fala sobre coisas sacrificadas, comermos e bebermos. Você acha que, por exemplo, a bebida que está sendo vendida lá no bar, ela está sendo consagrada a Deus? Mesmo que o dono seja crente, ele não é crente de fato. Me desculpa, mas eu tenho que falar isso aqui. Para quem estiver ouvindo aí na internet, quem vê, me prova o contrário. Porque aquilo destrói o corpo. Comidas sacrificadas. O texto nos mostra que é para nós, se formos na casa de um incrédulo, por exemplo, que está dizendo o texto, não é para perguntar de onde vem aquela comida. Senta e come de tudo que coloca na mesa. Agora é aquilo, você não pode ter brecha. Se tiver brecha, aí a retaliação vem. Retaliação é diferente de contra-ataque, tá? E fala sobre também nós comermos pelos nossos próprios interesses, ou seja, pelo prazer. Quantos aqui já foram para o rodízio de pizza e falaram assim, hoje eu vou me fazer, mano. Ah, vou sair de lá carregado hoje. Eu mesmo já fui um que era assim, irmãos. Chegava no rodízio, eu abria o cinto, abria o botão da calça e sentava. E vamos que vamos. Era só por prazer, irmãos. Não era por necessidade. Você está entendendo? Nós destruímos muito os nossos corpos porque na maioria das vezes nós comemos apenas por prazer. Não é que você não possa comer, sabe, aquilo que te traz prazer, mas você não deveria comer apenas porque te dá prazer. Porque outras coisas podem te dar prazer. Uma caminhada pode te dar prazer. Comer uma cenourinha crua pode te dar prazer. Dar uma pedalada, pegar aí uns 9 quilômetros aí de ladeira ininterrupta. Pega a Serra de Itaipava, só pedalando para você ver que delícia. Te dá muita dor, mas é uma dor que traz um prazer para você. Você sai dali, o teu dia é outro, cara. Você está entendendo? Você planta a carne para colher vida. Tem outras coisas que podem nos dar prazer, só que na maioria das vezes a gente só quer, a única coisa que nos dá prazer é comer. Uma certa vez eu me lembro como se fosse hoje a minha esposa falando comigo assim, amor, não recompense as meninas só com comida. Porque às vezes eu gostava de comer também, né, irmão? Eu gosto ainda, mas procuro me controlar. À medida que eu vejo que já começa a ser só por prazer, eu paro, eu seguro a onda. Entendeu? Porque a gente precisa segurar a onda. A nossa recompensa não é só a comida. A Bíblia nos fala, e eu não me lembro agora onde está o texto, mas vou falar aqui, porque depois eu vou digitar aqui também. Nos fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Vamos lá, vamos continuar. Na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 11, do 17 até o 34, nos fala sobre comermos, presta atenção nisso, e bebermos sem se compadecer ou aguardar os outros para comerem juntos. Lá em casa, às vezes eu falo assim, olha, ninguém come enquanto eu não sentar à mesa. Isso já é um princípio. Mesmo que eu esteja fazendo, espera. Às vezes, na correria do dia a dia, não, pode comer, vai, come aí. Mas no nosso momento, o momento de cearmos, de estarmos ali juntos como família,
Ninguém come enquanto eu não sentar à mesa, ok? Ninguém come enquanto a mamãe não sentar à mesa. Ninguém come enquanto todos estiverem ali. Porque esse é princípio bíblico. E se a gente foge disso, danifica o corpo. Preste atenção nisso, tá? Fica ligado aí. Depois você pode ler esses textos aí, que eu estou te dando. De não aguardar os outros para comerem juntos. Fala sobre quando comemos e bebemos, sem saber discernir o porquê estamos fazendo aquilo. O porquê estamos comendo. Por quê, irmãos? Porque, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Jesus, ele falou nos evangelhos, na ceia, antes dele ser traído. Ele disse assim: todas as vezes que comerem ou beberem, façam isso em memória de... Ele não está falando do cálice do pão. Ele não está falando desse ritual simbólico que nós fazemos uma vez ao mês. Ele está falando de todas as vezes que se sentar para comer e beber, façam isso em memória de mim. Então nós precisamos saber discernir o momento de nos sentarmos à mesa para comer e trazer o Senhor. Senhor, o Senhor está aqui. É em memória do Senhor que nós estamos aqui reunidos, sentados. Sabe por quê? Porque o que foi o start da nossa salvação foi a ceia. Porque quando terminam de comer e beber, os soldados vêm e prendem Jesus. Porque Judas sai e entrega Jesus. E quando Jesus e os discípulos saem dali para ir orar, os soldados vêm e pegam eles. Foi logo após a ceia. A ceia foi o marco da sua morte. Então Jesus, ele fala: ei, e o que Paulo está dizendo aqui, saiba discernir quando você senta para comer. Por quê? Aí Paulo continua dizendo, está lá em Coríntios 11, né? Ele continua dizendo, diz que quando não agimos, presta atenção nisso, com misericórdia, ou seja, se compadecendo do outro que não tem o que comer, é o que o texto está dizendo. Unidade, ou seja, quando não esperamos todos para comermos juntos. Isso já estou falando até daqui da igreja, tá, irmãos? Já teve dia de eu sair daqui e lá atrás não ter mais para mim. Vamos caminhar aqui, ó, uma exortação básica, rápida. Vamos lá. Não foram todas as vezes, mas já aconteceu. É de esperarmos, entendeu? E provavelmente, se isso aconteceu comigo, já pode ter acontecido com outro irmão. Cuidado com o prazer da boca, porque é pecado e destrói o corpo. Vamos voltar aqui. Quando não agimos com misericórdia, unidade e discernimento, ou seja, do que estamos fazendo ali, comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Isso aí está lá no versículo 30. Ou seja, o corpo físico adoece e morre. Olha o que está ali no versículo 30. Lê ali. Quando não agimos com misericórdia, unidade e discernimento, nós acabamos comendo e bebendo para a nossa condenação. E aí Paulo fala que existem alguns doentes e outros mortos ou morrendo. Não é interessante isso? A Bíblia é um grande manual, cara. Se nós nos relacionarmos com ela, ela nos dará todas as saídas. E aí, pensando nesses textos que nós lemos agora, o que fazer? Jesus, hein? O que fazer? Porque até eu mesmo, irmãos, às vezes eu estou tão... eu vou comendo, não quero nem saber de ninguém. Mas não, temos que esperar e discernir, entender o porquê que nós sentamos à mesa, entendermos qual é a função de nós estarmos ali depois do culto. Não é para sair comendo igual um desesperado, mas é um momento nosso de comunhão. É o momento em que o corpo, sabe, se funde
e cada um mostra a sua função. Ali atrás é uma continuação do culto aqui, sabe? Isso vale para todos os momentos que a gente passa junto como igreja, como família, entendeu? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer, irmãos? Já diante de tudo isso que a gente leu aqui, estou só pensando. Nós precisamos começar hoje a se comprometer com aquilo que é santo, sábio e saudável para as nossas vidas, pois essa é a vontade de Deus. Em João 10:10, Jesus ele disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Fala de saúde, vida e vida em abundância. Quero que vocês sejam saudáveis, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão ele age pelos seus próprios interesses, mas o convidado ele recebe lugar de honra e espera o anfitrião, aguarda o anfitrião. Se hoje, irmãos, estamos com a saúde no corpo deficiente, precisamos analisar as causas e, se necessário, nos arrependermos e clamarmos por misericórdia. Mas, lembrando que alcançamos misericórdia na medida que damos misericórdia, pois a ausência de misericórdia também causa enfermidades no corpo. Salmos 32, bota aí, minha filha, vamos ler do 3 ao 6, vamos ler alguns textos agora novamente, tá? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha culpa, a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Aqueles fiéis ali fala de fidelidade. Fidelidade, nesse tempo, era a mesma palavra usada para piedade e misericórdia. Algumas traduções aí pode estar não fiéis ou fidelidade, mas pode estar piedoso, pode estar misericordioso. Vê aí na sua versão da sua Bíblia aí. Os que oram a ti, está dizendo que os que oram a ti precisam ser piedosos, misericordiosos, ou seja, dar misericórdia. Em Provérbios 28, 13 e 14, coloca aí, minha filha. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas, presta atenção nisso, quem endurece o coração cairá na desgraça. Quem é que endurece o coração, irmãos? Quem não tem misericórdia, quem não é piedoso. Gente, Mateus 6, 14 e 15 nos diz que se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará de vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Cara, isso é top. Você sabia que cientificamente é comprovado que a amargura, a falta de perdão, a falta de piedade, de misericórdia, são os grandes causadores de enfermidades psicossomáticas e às vezes nos levam até a estado terminal?
isso, que dá doença nos ossos. Eu tive estudando algumas coisas aí, né? Mas dá doença nos ossos, não vou falar o nome aqui, né? Dá doença nas células, as células inflamam, aí acabam explodindo, né? Com outras coisas, aí essas células inflamam e se alojam às vezes em órgãos, se alojam às vezes nos ossos. Aí tem uma variedade de coisas, né? Então, é o que nós lemos, está lá em Salmos, é que a versão aqui é diferente. Salmos 32, versículo 3 até o 6. O nosso corpo sofre, padece. Por enquanto, eu estou falando apenas das causas, ok? Vai chegar a parte boa de nós entendermos os milagres, tá? Para avançarmos e entendermos sobre milagre no corpo, precisamos continuar entendendo as causas de doenças e enfermidades no nosso corpo. Porque muitas vezes nós queremos apenas o milagre, mas não queremos entender a causa. E na maioria das vezes a gente até sabe qual é a causa, mas nós não queremos entender. Já falei algumas coisas aqui que levam até a causa. Uma diversidade de coisas, tá? Vamos agora para o terceiro ponto. As enfermidades podem ser vistas também como uma ação maligna. As enfermidades podem até não ser uma questão de envelhecimento, pode até não ser uma que não pode ter sido causada, né, por meio das nossas práticas, mas elas também podem ser vistas também como uma ação maligna. E é aí que eu quero entrar. Mas eu não podia chegar até aqui sem antes falar do nosso entendimento, das nossas atitudes, de como nós temos cuidado do nosso corpo, daquilo que às vezes a gente pratica que pode destruir os nossos corpos. Está entendendo? Então eu não poderia chegar até aqui sem falar dessas coisas antes. E agora nós vamos falar. Vamos ler Jó, capítulo 2. Irmãos, eu estou quase acabando, tá? Faltam mais ou menos aí umas 7 páginas. Vamos lá. Estou quase acabando, já falta menos que no início. Do 1 até o 8, minha filha. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Em outras traduções, volta minha filha, esse por sua vida diz pela sua saúde. Em outras traduções, continua: estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Em outras traduções, volta lá minha filha, fala sobre úlceras e tumores. Vai para o 8. E então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Vemos aqui uma ação maligna, preste atenção nisso,
permitida pelo próprio Deus na vida de Jó. Enfermidades malignas, destruição total de sua saúde. Preste atenção no seguinte, essa foi a segunda prova de Jó. Porque a primeira prova está no capítulo 1, Jó perde todos os seus bens e filhos. A segunda prova foi ser tocado na sua saúde. Só que vamos continuar aqui. Isso significa que Deus queria castigar a Jó? Para e pensa. Isso que aconteceu com ele significa que Deus queria castigar a Jó? Não. Agora pega isso no teu espírito. Mas significa que Deus sabia da integridade de Jó e permitiu, para a glória de seu nome e para que Jó conhecesse o poder da restituição. Aleluia. Meu Deus do céu. Jó sofreu, irmãos, mas ele sofreu em paz e declarando todos os dias: o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Jó 19:25. Pois Jó confiava na sua inocência diante de Deus e pôde discernir que Deus estava vendo sua integridade e preparando o melhor para ele. Jó 11:16. Eu me amarro nesse versículo. Leu? Beleza. Agora para nós, o pior é que quando estamos no vale, sendo atacados por forças malignas, e estamos em dívida, em pecado, fazendo tudo errado, aí não teremos paz no meio do vale, pois entenderemos: fui encontrado em falta, irei padecer por merecimento. Jó passou por tudo isso, irmãos, em paz. Mas lembra que falei no tópico anterior sobre as enfermidades podem ser reflexos, né? Resposta das nossas práticas. Jó não passou por isso. Deus permitiu que Jó vivesse aquilo, para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que Jó entendesse o poder da restituição. Cara, é top demais. Eu já vivi isso na minha vida, minha família já viveu isso. O poder da restituição, cara. Não há nada que arranque isso de dentro de você uma vez que você vive isso. Vou voltar para cá. No Novo Testamento, falamos do Antigo Testamento, ok? No Novo Testamento é onde nós mais vemos, presta atenção nisso, as enfermidades no corpo serem tratadas como ação diabólica. No Novo Testamento é o que nós mais vemos. Enfermidades são tratadas como ação diabólica. Vamos ler? Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. Gente, eu vou falar um negócio. Eu estava digitando isso hoje. Passei praticamente a tarde assim digitando. A Aninha foi para a festinha, e eu estava lá, sentado digitando. E eu falava para a Raquel: cara, tá vindo tanta revelação aqui. Porque além das coisas que eu já tinha pensado e programado na minha mente durante a semana, cara, quando eu sentei, assim, o céu fez, ó. Olha lá, vamos lá. 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e preste atenção, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Vê que ali tem uma analogia. Ali está falando de corpo, alma e espírito. Ai,
Não vou entregar a cereja do bolo. Mas ali está dizendo o quê? Eu vou entregar a cereja do bolo dos próximos domingos, tá? Mas ali está dizendo o quê? Que todas as enfermidades, para Jesus, era como possessão demoníaca. Enfermidades no espírito, na alma e no corpo. Aí nós podemos ver também em Lucas, capítulo 6, 17 e 19. 17 até o 19. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Meu Deus! E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. Oh, meu Deus! Onde estiver chegando, Senhor, ó Deus, o som da minha voz, onde esse vídeo chegar, Senhor, que o teu poder flua, Senhor, que o teu poder, ó Senhor, toque as vidas, Senhor, e as liberte, Senhor, ó Deus, de todo tormento, Senhor, de toda ação maligna e diabólica em seus corpos, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Lucas 7, 21. Vamos lá. É palavra, irmão. Não tem ponto de correr, não. Por isso que ninguém está me convidando mais para pregar, tá vendo? É por isso. Vamos lá. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Cegueira não é enfermidade. A abertura da visão só vem após a cura e a libertação. Está ali. Sabe por que tem muitos crentes que são cegos, não têm visão? Porque ainda estão presos e atormentados por espíritos malignos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Mateus, capítulo 4, 23 e 24, nós vemos ali que Jesus ele estava fazendo o quê? Ensinando e pregando aonde? Ninguém lembra, gente? Misericórdia, acabamos de ler. Bota lá, minha filha. Ó. Vemos Jesus curar em Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Vemos Jesus curar endemoniados. Aparecem endemoniados para Jesus. E ali diz o texto que Jesus os cura. Curar de quê, cara? Dos espíritos malignos. A Bíblia, no Novo Testamento, relaciona, trata as enfermidades como possessão demoníaca. Cara, cada vez que eu mergulho mais nas Escrituras, eu vejo que os pregadores do passado não estavam errados, cara. Muitas vezes nós, preste atenção nisso que eu vou te dizer, nós estamos tão avançados em tecnologia, tão avançados em informação, né? Tão avançados, que nós negligenciamos os rudimentos sólidos, os fundamentos, sabe? Bem estruturados. Aí quando eu começo a analisar a vida, irmãos, e as pregações, né, esqueci o nome dele agora, Jesus, mas enfim, desses generais de Deus que nós estudamos, por exemplo, né, nós começamos a ver, sabe, os relatos, as teses que esses caras deixaram para nós, que essas mulheres, como Mama Eté, Maria Eté, meu Deus, como a Aimee McPherson, cara, mulheres incendiadas, como Kathryn Kuhlman,
Cara, nós vemos que a vontade de Deus é curar vidas. Por quê, irmãos? Porque a enfermidade é tratada no Novo Testamento como possessão demoníaca. Meu Deus do céu, gente. Deus usa medicina? Usa. Que se não usasse, Lucas não estaria andando junto com Paulo. Mas nós podemos ver que algumas enfermidades são resposta das nossas práticas, outras são permissão de Deus para que o nome dele seja glorificado e a gente desfrute do poder da restituição, se estivermos em santidade. Mas a grande maioria, nós vemos principalmente no Novo Testamento, é que as enfermidades são tratadas como possessão, como ação maligna. Deixa eu voltar para cá, Jesus. Já falei. Nós vemos ali em Mateus 4, 23 e 24, que nós lemos, que Jesus estava pregando no templo. Sabe o que isso significa? Antes de eu falar o que significa, vamos ler Lucas 13, porque também foi no templo. Lucas 13, do 10 ao 13. Olha o que diz lá. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, dentro do templo, dentro da religião. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. E então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Esses textos que nós lemos, que Jesus cura pessoas de espíritos. Olha, presta atenção nisso, estou falando nem de doença, estou falando de espíritos malignos. Jesus cura essas pessoas de espíritos malignos dentro do templo. Vamos lá. Esses textos denunciam algo para nós, irmãos. Onde ocorreu esse milagre? Na sinagoga. Mostra que pode haver pessoas dentro do templo possuídas por algum espírito de enfermidade. Porque muitas vezes nós usamos a religião, a igreja, o templo como muleta. E aí está lá Paulo falando para Coríntios, cara. Coríntios 11, ele está falando para Coríntios, para a igreja do Senhor, que por causa dessas práticas há muitos doentes e dormindo. E aqui nós vemos Jesus curando dentro da religião, dentro do templo, dentro do lugar onde a Torá ela era pregada, dentro do lugar onde Deus era louvado. Vamos lá. Tanto Paulo na igreja de Cristo, quanto Jesus na igreja de Abraão, curaram. Nós vamos falar sobre algumas curas que Paulo também fez. Tem bastante coisa, mas é de Gênesis a Apocalipse, tá? Você vem preparado. O negócio que eu estou vendo assim, quase ninguém anotando, mas deixa fluir. Tem coisas aí, tem muitas coisas. Se vocês pegarem tudo isso, irmãos, muda muita coisa. Eu estou sendo sincero com vocês. A gente só permanece da mesma forma se quisermos. Porque o Senhor, Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Deixa eu voltar para cá. Jesus, onde que eu estava? Aqui, achei. Mostra que pode haver pessoas dentro do templo possuídas por algum espírito de enfermidade. E Jesus, Ele entra nesse lugar, nesse templo hoje, para curar, pois essa é a sua vontade, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Jesus, curar, irmãos, curar. Mateus 8, 16 e 17, é mais uma evidência de que Jesus quer libertar e curar os nossos corpos.
Ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Eu não sei você, cara, mas eu estou sentindo muito poder de Deus. Esteja aberto hoje, irmãos. Esteja aberto para o ambiente de milagre que está sendo erguido nesse lugar. Esteja aberto para isso, porque Ele quer fazer do seu corpo um lugar de honra nessa hora. Você está entendendo isso? Ele quer trazer um ambiente de glorificação para o seu corpo. Poderíamos falar, irmãos, sobre uma diversidade de milagres que Jesus operou no corpo de pessoas, repreendendo espíritos de doenças e enfermidades. Provavelmente alguns passaram em sua mente aí, enquanto eu estava dizendo aqui e falando. Use isso para lidar com essa situação de forma espiritual. Use tudo isso que eu falei, alguns acontecimentos que de repente bíblicos que você lembrou aí enquanto eu estava falando. Use tudo isso para lidar com a situação do milagre que eu e você, que nós precisamos no nosso corpo, como uma situação espiritual. Vamos voltar para cá. Aleluia. A você, irmãos, como a mim, foi dada a autoridade para repreender espíritos malignos e curar enfermidades. Está em Mateus 10, versículo 1. Use o que Deus te deu. Deus te deu autoridade, cara. Te deu autoridade para repreender espíritos malignos e curar enfermidades. Olha lá, ó. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mas sabe por que nós vemos pouco isso, irmãos? Porque não cremos no que a palavra diz. Carregamos a palavra, ou às vezes nem carregamos, né? Lemos a palavra, ou às vezes nem lemos. Aí colocamos ali uma bandeira de cristão sobre os nossos ombros. Agora eu sou de Cristo. Mas não cremos nas Escrituras. Meu Deus! Vamos lá. Vou entrar nessa linha não, vamos voltar. E agora, quarto e último ponto. Milagre no corpo continua até o fim de tudo. O milagre, irmãos, continua até o fim de tudo. Jesus continua curando hoje. Jesus continua fazendo milagres hoje. Jesus continua regenerando saúde de pessoas. Jesus continua dando longevidade, acrescentando anos de vida a pessoas. O seu nome tem poder. A sua palavra é verdadeira, é fiel. Guarde isso, é a minha, é a sua esperança. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Pega isso na sua vida. Oh Senhor, pega isso, Guilherme, em você. Esta unção que lemos ali em Mateus 10, 1. E a autoridade se ampliou, irmãos. Ela se ampliou. Jesus, ele disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. É necessário que eu vá. Nós vemos no Antigo Testamento, Deus se movia na terra. No Novo Testamento, Deus Pai se vai e Jesus seu Filho vem dizendo: aquilo que faço não faço de mim mesmo, mas vi o meu Pai fazer, então estou repetindo o que meu Pai já fez. Aí Jesus fala: agora eu preciso ir para o meu Pai e eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. E se ampliou essa unção, irmãos. Essa unção foi entregue pela boca de Jesus e consolidado pelo poder do Espírito Santo. Você está entendendo isso, irmãos? Ai, Jesus. Essa unção, essa autoridade foi dada por Jesus e consolidada pelo Espírito Santo. Deixa eu voltar para cá. E isso será, irmãos, até que Ele venha.
porque esta unção e autoridade se ampliou de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para a igreja, e assim tem sido, e isso será até que ele venha. Até que ele venha, essa unção e autoridade será transferida para todo aquele que nele crê, para todo aquele que paga um preço para receber a unção do Espírito. Vou voltar aqui. Vemos, irmãos, não vai dar para eu ler tudo, tá, irmãos? Senão a gente vai ficar aqui, mas aí se você estiver anotando, você vai ler depois. Vemos em Atos dos Apóstolos muitos milagres do corpo. Aí agora já não é mais a pessoa de Jesus, mas agora é o Espírito enviado pelo Cristo. O Espírito enviado pelo Cristo fazendo e operando por meio dos apóstolos, por meio da igreja. Olha, em Atos 3, logo após o derramado do Espírito Santo, do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos a cura de um coxo, aonde? Na porta do templo. Lembra que Jesus ensinava na sinagoga? Jesus curava endemoniados, enfermos na sinagoga. Lembra que Jesus num sábado curou a mulher encurvada do espírito maligno que a deixava prostrada dentro da sinagoga. Aí agora, continua, está indo Pedro, seu irmãozinho lá, juntinho, indo para o templo para adorar o Senhor, para entregar a oferta, uhul! Aí chega na porta do templo, tem um coxo, e o coxo era pedinte, fala, me dá prata e ouro, me dá alguma coisa, e eles falam, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E o texto diz que aquele homem de um salto largou a sua capa e começou a glorificar a Deus. Irmãos, esse poder, essa unção, essa autoridade se ampliou, o Espírito Santo está aí, e a palavra nos diz que Deus dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. O negócio é que nós pedimos de tudo para Deus, menos o Espírito Santo. Misericórdia. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolo, Ele nos ajuda nas nossas batalhas, Ele nos consola nas nossas dores, e Ele nos ensina todas as coisas que o Pai deseja revelar na terra. Aleluia. Em Atos 9, 17 e 18, vemos um outro milagre no corpo. O que acontece? A visão de Paulo é regenerada. Na época ele era Saulo ainda, né? Sempre foi Saulo e Paulo, a mesma coisa, né? Na verdade não mudou nada, só mudava a região, aí por isso que mudava o nome dele, tá? Não foi Deus que trocou o nome dele de Saulo para Paulo, era de acordo com a região, porque ele tinha nacionalidades, então em uma região ele era chamado de uma forma e em outra de outra, beleza, tá aí ó, Paulo tinha ficado cego, com escama na visão, e Deus envia Ananias, e Ananias impõe a mão sobre ele. Olha a unção e a autoridade que Jesus derramou lá em Mateus 10, versículo 1, fluindo através da vida de Ananias agora, e a visão de Paulo sendo regenerada, e Paulo desfrutando do poder da restituição da visão, irmãos. Olha como tudo está ligado, tudo está amarrado. Como Jó experimentou o poder da restituição, Paulo também experimentou. Em Atos 9 também, do 33 ao 35, nós vemos a cura do paralítico Enéas. O Espírito Santo continua fazendo, irmãos. Paralítico sendo curado, sendo liberto, através agora do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Vamos continuar. Em Atos 13, do 8 até o 11, nesse caso não é uma cura, é um milagre, é um prodígio. Mas de que forma? O Espírito Santo tira a visão de Elimas, ou seja, deixa Elimas cego. Pastor, isso é milagre?
Irmão, sabe por quê? Aqui fica um alerta de quando agimos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembra de blasfêmia, quando nós falamos lá atrás sobre os pecados que não têm perdão? Está aí, ó. Blasfêmia contra o Espírito Santo, contra os ungidos de Deus e a igreja. Pois até quando Deus tira a saúde de alguém, é considerado como milagre no corpo. Pois milagre, preste atenção no que significa milagre, é a alteração do natural de forma sobrenatural. Isso é milagre. É quando o natural é alterado de forma sobrenatural. Quando nós falamos semana passada no milagre no material, ou seja, no mundo físico, que Jesus transforma a água em vinho, ele transforma o natural, altera o natural de uma forma sobrenatural. Isso é milagre. Em Atos 14, do 8 até o 10, nós vemos a cura de um coxo, ou seja, de um paralítico de nascença, através de Paulo. Em Atos 28, do 3 ao 5, essa é top. A picada de uma víbora não causa dano nenhum em Paulo. Dano algum em Paulo. Mais um exemplo aqui, irmãos, de que Deus permite algumas situações para glorificar o seu nome e nos revelar algo mais poderoso. Em Atos 28, de 7 até 9, o pai de Públio e outros habitantes de Malta são curados. Irmãos, falei praticamente do livro de Atos todo aí, sobre os milagres no corpo que ocorreram ali. Tem outros milagres também, nós vamos ver, mas estão todos aí. E aí, o que nós vamos dizer agora depois disso tudo? Vamos declarar Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Vocês estão entendendo? É esperança para nós, irmãos. Se agarra a essa palavra. Hebreus 13, 8. A mesma coisa que ele operava lá no passado, ele ainda opera hoje. Ele vem em toda a história operando milagres, regenerando corpos, dando saúde aos seus servos e aos seus filhos, dando longevidade de vida. Vamos lá. Ele continua fazendo. E no final, irmãos, de todas as coisas, no final de todas as coisas, nós o veremos restaurando, glorificando e levando o corpo de todo que crê e perseverar a um estado de saúde eterna. Como é que você fala isso, pastor? Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler do 1 até o 6, pode ser? Ou do 1 até o 8, mas vamos do 1 até o 6, tá bom. Então vi novos céus e nova terra. Aleluia, eu li esse texto semana passada, hein? Vi novos céus e nova terra. A primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Milagre no material, no mundo físico. Versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas.
estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia. Não terá mais enfermidades, irmãos, não terá mais dores, não terá mais possessão, espíritos de enfermidade, porque Deus, Ele irá glorificar o corpo de todo aquele que crê e elevar a um nível de saúde eterna. Aleluia. Glória a Deus. Hoje creia, irmãos, creia hoje, que a vontade de Deus é que você tenha saúde e seja curado. Creia nisso. Não é a vontade de Deus que você permaneça enfiado, sabe, dentro de uma bolha de dor e sofrimento. Mesmo que isso seja uma resposta de suas práticas, Deus não quer que você permaneça assim. Entra no lugar do arrependimento, mesmo que tenha vindo para que o nome do Senhor seja glorificado e você experimente do poder da restituição. Deus não vai te manter nesse lugar para sempre. Agora, mesmo que tudo isso seja uma ação demoníaca, diabólica na sua vida, creia, Jesus cura endemoniados, Jesus liberta as nossas vidas de espíritos de enfermidade. Aleluia, aleluia. Creia que essa é a vontade de Deus. O que impede de sermos curados e saudáveis hoje, irmãos? Enquanto você pensou, eu bebi um gole de água. Alguns impedimentos eu já citei aqui hoje. Pecado contra o corpo, imoralidade sexual, comermos e bebermos coisas sacrificadas, comermos e bebermos apenas por prazer ou pelos nossos próprios interesses, comermos e bebermos sem esperar pelo outro, ou seja, sem termos misericórdia do outro, e sem discernimento do porquê estamos fazendo. Nesse caso, se estamos certos de que não temos dívidas com pessoas ou num plano espiritual, entendemos que a ausência do milagre no corpo é ação maligna. Se for para glorificar a Deus como Jó, ou o cego de nascença, que está em João 9, 2 e 3, ficamos em paz, que o nosso Redentor em breve se levantará. Agora, se for ação maligna para roubar a tua paz e as tuas finanças, creia em Jesus, porque Ele veio para desfazer as obras do maligno. João 3,8, aleluias, aleluias, aleluias. Aqui eu termino, irmãos. Você que está na internet, você que está presente aqui nessa noite, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que deves fazer, pois Jesus está querendo te curar e te dar saúde, ou seja, operar um milagre no seu corpo. Eu gostaria que você ficasse de pé, que você orasse nessa noite. Eu quero fazer uma oração aqui. Você que está na internet assistindo, você que está presente aqui, eu quero orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo. Envia o Teu Espírito Santo sobre a vida, Senhor, de quem está ouvindo essa palavra. Mostre a eles o que eles devem fazer, Senhor. Se é se arrependerem, que se arrependam. Se é se purificarem de sua imoralidade, se purifiquem.
se é perdoar, Senhor, e arrancar o estado de amargura de dentro dos seus corações, que tem destruído os seus ossos e os seus corpos. Senhor, que eles não criem resistência, mas perdoem hoje. Agora, Senhor, se é para a glória do Teu nome, nós sabemos que em breve o Senhor se levantará a nosso favor. Se é para glorificar o Teu nome, Senhor, se é para glorificar o Teu nome e nos levar a desfrutarmos do poder da restituição, nós aguardamos o Teu levantar, Senhor. Agora, Senhor, se é ação diabólica para destruir as nossas vidas, para, Senhor, destruir, Senhor, ó Deus, a alegria da salvação em nós, nesse momento, Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno alojado nos corpos, todo espírito das trevas que vem trazendo enfermidade, todo espírito de enfermidade e doença, nos ossos, nas articulações, nos tendões, nos nervos, nos músculos, em cada vértebra, Senhor, em cada esponja, na corrente sanguínea, todo espírito de enfermidade na corrente sanguínea, nós neutralizamos agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que vem elevando a pressão arterial, aleluia, todo espírito de enfermidade que vem sobre pulmões, sobre rins, sobre estômago, sobre intestino, vesícula, pâncreas, fígado, no nome de Jesus, nós nesse momento repreendemos toda a ação das trevas e declaramos: Jesus, Ele veio para desfazer as obras das trevas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, toda vesícula sendo liberada no nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pelo coração, Senhor, toda obstrução que há, Senhor, em artérias, toda obstrução, Senhor, ó Deus, que o maligno vem, Senhor, para derrotar as nossas vidas e trazer, ó Deus amado, um pensamento de incredulidade. Nesse momento, Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, corações regenerados, artérias regeneradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo espírito maligno que tem inflamado células, que tem potencializado e dado câncer nos ossos, câncer nos órgãos, câncer na pele, câncer, Senhor, ó Deus, em todas as esferas, Senhor, no nome de Jesus nós neutralizamos toda espécie de úlcera, tumor das trevas, em nome de Jesus, perca as forças agora, regridam em nome de Jesus, se sequem no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda enfermidade psicossomática por dificuldade de perdão, Senhor, fibromialgia, Deus, fascite plantar, também câncer, Senhor, ó Deus, insuficiência renal, cálculo nos rins, ó Senhor, no nome de Jesus, Senhor, diabetes, nós nesse momento, Senhor, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, nós repreendemos, neutralizamos as trevas. Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Aleluia, 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 aleluia. Toda cirurgia mal sucedida, ó Senhor, toda cirurgia que homens fizeram e foram mal sucedida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós cremos na mão de Jesus, nas mãos furadas de Jesus, nas mãos ensanguentadas dele, operando e trazendo de volta à origem, a mesma mão que teceu o homem no jardim, a mesma mão
que fez pele e ossos, nervos, que fez cada órgão e colocou no seu devido lugar, a mesma mão, aleluia, operando e regenerando a vida de cada um, para a glória do teu nome, Senhor. E nesse momento, Senhor, toda a enfermidade, todo espírito maligno, Senhor, alojado nas emoções, alojado, Senhor, ó Deus amado, trazendo, Senhor amado, um estado de psique, Deus, alterado, Senhor, um estado psicológico alterado, Senhor, no nome de Jesus, tudo que vem trazendo alteração daquilo que foi feito na origem, que é o Senhor, daquilo que foi feito de forma boa, perfeita e agradável, pelas mãos do Senhor, tudo aquilo que vem como obra maligna para, ó Deus, aleluias, Rabachei cantarabiai, sai, o Ramandá sotiandanai. Aleluia, glórias a Deus. Tudo que veio como obra maligna, Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Se houver, Senhor, no nosso meio, ou alguém que esteja ouvindo essa mensagem, Senhor, que recebeu, Senhor, uma descarga de perseguição espiritual de forma hereditária, Senhor, trazendo no DNA, Senhor, ó Deus, e estourando na vida dessa pessoa com enfermidades, nós nesse momento, Senhor, nas regiões espirituais, nós entramos e desligamos essas vidas, Senhor, ó Deus, de toda maldição hereditária, de toda perseguição espiritual, de toda maldição no DNA, de toda maldição genética, no nome de Jesus, e ligamos essas vidas, ligamos nossas vidas ao DNA do céu, ligamos nossas vidas à genética do Cordeiro, à genética daquele que é perfeito, saudável, aleluia, 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 glórias a Deus. Glórias a Deus. Repita comigo: Deus quer que eu tenha uma vida saudável. Deus quer que no meu corpo haja presença de saúde, presença de vigor e ausência de doenças e enfermidades. Diga: Deus quer que eu viva até o último dia, sem perder a visão e sem perder o vigor. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.